Meus irmãos, vamos dar continuidade às aulas que nós tivemos ontem, que foi bênção, né? Aprendendo um pouco mais sobre família, homem, mulher. E hoje de manhã nós vamos aprender e dar mais continuidade a respeito disso com o pastor Fernando Gelim. Já vou pedir para o pastor vir à frente, pastor. E aí o pastor Fernando Gelim vai dizer se é melhor fazer perguntas durante a aula ou deixar para o final, pastor. Como IBD, né, a gente faz esse momento, tem esse momento também de perguntas e respostas. Mas daí o pastor vê como fica a dinâmica, tá bom, pastor? Geralmente eu prefiro no final. No final. Vai fluir o raciocínio. Maravilha, então. Aí o pastor deixa um tempinho ali e a gente faz as perguntas que ficarem para o final, tá bom? Pastor, Deus abençoe, viu? Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos considerar dos versos de 1 a 9 hoje. Hoje chegamos na última mensagem que eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês nessa série sobre família cristã. Ontem falamos sobre o significado do casamento, depois falamos sobre o perfil do homem piedoso e o perfil da mulher virtuosa. E a mensagem de hoje será a missão dos pais na instrução dos seus filhos. E para isso eu peço que os irmãos leiam comigo o Deuteronômio, capítulo 6, dos versos de 1 a 9. A palavra de Deus diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprissem na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, estamos diante da tua santa palavra, ela que é a lâmpada para os nossos pés, ela que é a luz para o nosso caminhar, ela que é alimento para a nossa alma. Eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento para expor com fidelidade a tua palavra para a tua igreja que aqui se reúne. Prepara, Senhor, nossos corações como um solo fértil para receber a tua boa semente. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de tua lei. E que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha nossa, redentor nosso. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Como vocês já perceberam, eu sempre gosto de considerar o contexto da passagem em questão. E no contexto em questão, havia um grande perigo da idolatria, ou seja, o perigo das gerações posteriores
abandonarem o Senhor e seguirem deuses fabricados por mãos humanas, ídolos feitos de ouro, prata, madeira e pedras. Todavia, embora no nosso contexto atual, pode ser que o perigo não seja necessariamente adorar um Deus fabricado de forma explícita, como era naquela ocasião. É possível que outros ídolos tomem conta também dos corações de nossos filhos. Qualquer coisa que uma pessoa coloca no lugar de Deus na sua vida se torna um ídolo. E nós sabemos que idolatria é pecado. Ídolos podem ser coisas, objetos, bens materiais, dinheiro quando você vive em função dele, a carreira, trabalho, profissão, consumismo, o desejo desenfreado de obter as coisas, um estilo de vida hedonista buscando satisfazer os seus prazeres de forma irresponsável sem considerar a lei de Deus, drogas, vícios, são muitos deuses falsos que podem seduzir os seus filhos. Como eu falei, qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus, em primeiro lugar na sua vida, que deveria ser o lugar do Senhor, isso pode se tornar um ídolo. Existe o perigo dos pais negligenciarem a missão de conduzir a sua família no temor do Senhor. É possível que alguns tenham uma compreensão equivocada sobre o assunto, achando que a responsabilidade de instruir os seus filhos, em primeiro lugar, é da escola ou da igreja. Desse modo, eles acabam negligenciando a tarefa, deixando essa responsabilidade para terceiros, sem pessoalmente instruí-los no caminho do Senhor. Existem várias influências que podem impactar grandemente a vida dos seus filhos. Os amigos, por exemplo. A Escritura assevera que as más conversações corrompem os bons costumes, bem como atesta que aquele que anda com os sábios também se tornará sábio, mas o companheiro dos insensatos acabará mal. Muitas vezes os pais nem sequer conhecem quem são os amigos dos seus filhos e desconhecem o assunto das suas conversas. Quais são as influências que os seus filhos têm recebido? Além disso, atualmente, a internet também se tornou um canal de acesso livre para milhares de influencers que buscam chamar atenção. Muitas vezes não são pessoas tementes a Deus, intencionalmente apresentam um estilo de vida pecaminoso e sem cuidado adequado. Essas visões de mundo, essas cosmovisões, podem facilmente também alcançar os seus filhos, os nossos filhos. Seria um fracasso para nós, como pais, como mães, saber que os nossos filhos conquistaram muitos títulos, tiveram uma boa formação, mas não têm o conhecimento do Senhor. Seria uma grande frustração, uma grande tristeza. Trabalho, profissão, carreira, são coisas legítimas, são coisas boas, mas existe o perigo de também colocá-las no lugar de Deus. A nossa prioridade como pais é transmitir o conhecimento do Senhor aos nossos filhos, para que tudo o que eles façam seja para a glória de Deus, inclusive nas suas carreiras. Se os nossos filhos conseguirem obter sucesso profissional, construir uma carreira vitoriosa, conquistar boa fama, mas tudo isso sem o temor do Senhor, isso deveria ser uma grande tristeza para nós. Como questionou o Senhor Jesus, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Portanto, nós devemos orar para que o Senhor salve os nossos filhos, converta o coração dos nossos filhos. Devemos instruí-los no temor do Senhor e fazer de tudo o que pudermos para ensiná-los as sagradas letras que ensinam o caminho de salvação. Nós não podemos ter o pensamento de que todos os filhos dos crentes automaticamente são crentinhos. Todos precisam do Evangelho, precisam nascer de novo.
Todos precisam de Jesus Cristo. Eu sei que aqui na igreja, muitas irmãs estão gestantes. Ore pelo seu filhinho que está na barriga, para que o Senhor faça dele um servo de Deus. Ore para que o Senhor lhe dê a fé salvadora. Ore desde o ventre. No texto que nós consideramos nesse capítulo, nós encontramos orientações que o Senhor deixou para Moisés sobre como o povo de Israel deveria proceder na terra de Canaã, a terra que o Senhor prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, a terra que estava prestes a ser conquistada. E Moisés, no final da sua vida, instrui como o povo deveria proceder ali. Esse texto apresenta diretrizes claras sobre como instruir os filhos no temor do Senhor. Embora ele tenha sido escrito num outro tempo, num outro contexto, num outro lugar, ele tem muito a nos ensinar hoje. Nós vamos observar que os israelitas são instruídos a 3 coisas importantes, e vão ser os 3 pontos deste sermão. Eles são instruídos, em primeiro lugar, a temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Em segundo lugar, a amar a Deus com intensidade. Em terceiro lugar, a ensinar seus filhos diligentemente, ou ensinar com diligência. Vamos examinar, então, cada um desses pontos. Em primeiro lugar, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A passagem bíblica diz, do verso 1 ao 3, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Em Deuteronômio, no capítulo 5, Moisés já havia relembrado os 10 mandamentos daquele povo. Agora, ele continuaria instruindo como eles deveriam proceder na terra de Canaã. Moisés apresenta os estatutos, os juízos divinos e a obediência a Deus que deveria surgir de um temor santo e reverente ao Senhor. O texto fala dos pais, dos filhos e dos filhos dos filhos. Ou seja, essas instruções foram dadas visando não somente aquela geração que estava ali presente, mas também as próximas gerações. A preocupação de Moisés era também que as futuras gerações mantivessem a obediência às leis de Deus. É válido ressaltar, queridos, que nós estamos lendo um texto que está no contexto da antiga aliança. Aquela aliança havia promessas condicionais. Se os israelitas, como nação, obedecessem a Deus, eles seriam abençoados. Por outro lado, se eles desobedecessem, eles seriam amaldiçoados. Em outras palavras, para que eles recebessem aquelas bênçãos temporais e físicas na terra de Canaã, eles deveriam obedecer a estes mandamentos. Sendo assim, nós observamos que os pais tinham o dever de andar nos caminhos de Deus, mas também eles deveriam se preocupar com a instrução dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos, em obediência aos mandamentos do Senhor, para que eles vivessem de forma abençoada na terra prometida. Nesse ponto é válido nós fazermos uma reflexão. Nós não podemos pensar que devemos deixar os nossos filhos sem instrução alguma. Infelizmente, tem alguns pais que pensam assim, eu vou deixar meu filho crescer de forma neutra, e aí depois ele escolhe qual é o caminho que ele vai trilhar. Não deve ser assim. Se você teme a Deus, você deve se preocupar com a instrução dos seus pequeninos no temor do Senhor. Os pais tementes a Deus devem ensinar os seus filhos e os seus netos o conhecimento do Senhor desde a mais tenra idade. No Novo Testamento, você deve lembrar que é mencionado a respeito da fé de 2 mulheres, Lóide e Eunice, vocês lembram? Respectivamente, a avó e a mãe de Timóteo, né?
que desde a infância lhe ensinaram nas Sagradas Letras. O apóstolo Paulo elogiou a fé dessas mulheres. O legado que elas deixaram é maior do que bens materiais ou qualquer outra coisa. O conhecimento do Senhor é a maior herança que você deixará para os seus filhos. Aquelas mulheres ensinaram Timóteo as Sagradas Letras no temor do Senhor desde a sua infância. Esse é o legado que nós também devemos deixar para os nossos filhos. Você se preocupa com isso? Pense nisso. Eu tenho um filho que ele tem 4 anos de idade agora. E eu tenho buscado fazer isso, sabe? De ensiná-lo nos caminhos do Senhor. Desde quando a minha esposa estava grávida, orando por ele. Eu geralmente oro por 5 coisas que cabem na mão para eu sempre lembrar: salvação, saúde, sabedoria, santidade, segurança. Eu oro por essas coisas pelo meu filho Daniel. E aí, quando ele era menorzinho, eu fui procurando como eu poderia fazer isso na prática, sabe? Por exemplo, tem aquele catecismo infantil, que até um bebezinho bem novinho já consegue memorizar. Não quer dizer que ele está compreendendo tudo, mas ele está gravando. Você está colocando ali sementinhas. Quem fez você? Deus. Olha, teve um ali que já lembrou, né, da resposta. O que mais Deus fez? Aí eu falo, todas as, ele respondia, as coisas. Por que Deus fez todas as coisas? Para a sua própria, é o bebezinho, glória. Porque tudo é do jeito que é. Porque Deus decretou. Ele só respondia só, o assim. Mas, a cada etapa, sabe, a gente vai vendo o que eu posso fazer. Eu posso memorizar um versículo, posso fazer um catecismo infantil com meus filhos, contar histórias bíblicas, falar de Cristo e sempre orar sem cessar. Tem muitos bons materiais. Tinha um CD, quando ele era bem bebezinho, que se chama Deus Me Fez. Se eu não me engano, a cantora é Ednésia Moraes. E ela cantava músicas, né, infantis, mas com conteúdo bíblico. E daí português e inglês. Aí a criança não aprendia um pouquinho de inglês, né? Ia colocando assim para que aos poucos, conforme cada etapa ele fosse aprendendo um pouquinho mais a respeito da palavra, ensinando os seus filhos a orar, mesmo que ele seja muito pequeno e não entenda, e você pega ali o inário e canta com ele, ou lê as escrituras, tendo aquele momento como uma rotina na sua família. Você vai criando esse hábito, o hábito do devocional no seu lar, um hábito do culto doméstico, um hábito de ir no domingo, estar no dia do Senhor, na igreja. No domingo seja um momento diferente. No domingo que você deixa um pouco as outras atividades de lado e foca nas coisas de Deus, inclusive para as crianças. Lá em casa, na prática, o que eu busquei fazer é que no domingo, por exemplo, nós vamos na escola bíblica dominical de manhã e o meu filho, ele sabe que é o dia, porque quando ele vai assistir algum desenho, é o dia de assistir os desenhos bíblicos, para ir tentando direcionar, para ele entender que aquele dia é um dia dedicado ao Senhor. E a gente vai observando como, mesmo bem pequenininho, a gente vai buscando plantar sementinhas, memorizar versículos, memorizar versículos que falem de Cristo, orar com nossos filhos, demonstrar para eles que a igreja é importante, que o Senhor é importante, antes das refeições, fazer uma oração. Tudo isso vai deixando um precioso legado e sempre orando para que o Senhor, no momento certo, abra o coração dele e dê a fé genuína. Tem bons materiais. Hoje a gente tem um privilégio, de ter tanta coisa boa, você ter acesso a inúmeros materiais. Tem, por exemplo, aqueles livros do R.C. Sproul para crianças. Nossa, o Príncipe e a Taça de Veneno, o Jumentinho que Carregou o Rei,
o do Joe Bick, o ABC de Deus para a Vida, que é um acróstico, ele vai mostrando cada letra do alfabeto, e aí coloca um versículo, ó, letra A, aparta-te do mal e faça o bem. E aí tem um devocional para a criança. E você vai, sabe, se empenhe, procure bons materiais, acompanhe seu filho, ore por ele, né? Pastoreie o seu coração, os seus filhos vão fazer as perguntas, às vezes, mais profundas. Às vezes eles vão fazer perguntas assim que você não escuta num seminário e você nunca talvez pensou e vai ter que refletir, opa, como é que eu vou responder isso? Né? Mas são às vezes as melhores. E você vê que ele está raciocinando sobre isso. Ele vai começar a raciocinar, a pensar. Né? E daqui a pouco, nas suas próprias brincadeiras, ele vai estar falando de coisas que envolvem o que você está falando. Teve uma situação curiosa, que o menino estava brincando, ele tinha ouvido a respeito do evangelho, de salvação, de vida eterna, do céu e do inferno, e aí tinha um bonequinho que era um malvado, tinha o Homem-Aranha e tinha o malvado, que era o Rhino. Aí ele não queria que o Rhino fosse para o inferno. Ele disse, não, o Rhino já se arrependeu. Ele já se converteu aqui, ó. Eu vejo que eles estão raciocinando e pensando. Ele vai para a cidade celestial, ele se converteu. Eles vão pensando sobre aquilo, isso vai fazendo parte da vida deles. E você tem que ter esse cuidado de orar, de pastorear o coração deles, de responder as suas perguntas. Não despreze isso como se fosse uma pergunta de uma criança, como se fosse algo trivial, porque ele está formando um entendimento dele sobre essas coisas profundas, certo? Então, isso é importante. Será que os nossos filhos observam em nós entusiasmo e alegria de servir o Senhor? Será que quando eles olham para você, né, eles veem alguém que ama o Senhor, que tem entusiasmo de estar na igreja, que ama a palavra de Deus, a Bíblia, ele vê que tem um livro que é muito importante na casa dele, mesmo no culto, né, mesmo que talvez ele não consiga compreender toda a linguagem, a pregação, ele está vendo que tem pessoas ali que ficam por um tempo ouvindo uma palavra, que param e louvam a Deus, cantam, ele está aprendendo, ele está observando tudo em sua volta. Eles notam em você uma pessoa que se deleita na palavra e na oração. O culto, a comunhão, as reuniões da igreja são importantes para a sua família. Você ensina a palavra de Deus aos seus filhos. Você busca tirar as dúvidas deles quando elas surgem. Você se preocupa com a situação espiritual dos seus filhos. Você cultiva conversas piedosas com eles. Sabe, à noite, antes de dormir, que quem sabe vocês podem abrir um livro, ou ler um trecho das Escrituras, ou ler uma historinha bíblica, e pode surgir perguntas, e isso pode redundar em uma conversa piedosa, uma conversa que você vai ter oportunidade de ensinar algum princípio bíblico, de falar de Cristo, de falar do Evangelho. Aproveitem cada momento e vão plantando essas sementinhas no coração dos seus filhos. Segundo ponto, o Senhor orientou a amar a Deus intensamente. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa porção é conhecida como Shema. O termo hebraico utilizado aqui significa ouve, né? E em hebraico se tornou uma confissão básica do judaísmo. A expressão demonstrada que não há outro senão o Senhor, o único Deus verdadeiro. Nesse ponto, nós notamos o perigo dos ídolos. Vocês lembram que quando Moisés estava no Monte Sinai, o povo de Israel fez bezerro de ouro para adorar. A idolatria é um perigo que sempre precisa ser alertado. João Calvino falou, tem uma frase de João Calvino que é muito famosa. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Tem um livro cristão, que é muito bom, por sinal, escrito por Woody Balkan, Família Guiada pela Fé. Alguém já leu esse livro? Pois vale a pena ler. O autor fala, por exemplo, de uma família que frequentava uma igreja, mas tinha um problema constante. Eles
constantemente, o problema frequente, constantemente faltavam os cultos dominicais para acompanhar o seu filho nos jogos de beisebol. De certa forma, o que essa família acabava demonstrando era as suas prioridades. Esse hábito deles transmitia uma mensagem, e para eles, a carreira do seu filho era mais importante do que o culto a Deus. Muitos pais demonstram o mesmo em situações semelhantes ou diferentes. Por exemplo, quando o seu filho resiste em ir domingo à igreja, alguns pais dizem que ele pode ficar em casa, um exemplo. Mas, quando o seu filho resiste para ir para a escola, ele diz, não, para a escola você tem que ir. O que é que ele está transmitindo? Que a escola é importante, a igreja você pode faltar, não é tão essencial assim. Não é? Meu pastor mostrou o livro ontem, a igreja é essencial. Então, às vezes, com as atitudes, os pais demonstram prioridade sem nem perceber. É possível que com essa atitude, os pais demonstrem aos filhos que, para eles, as coisas de Deus estão em segunda categoria de prioridade. Muitas vezes, por meio de suas prioridades, os pais ensinam que, para eles, tem coisas mais importantes do que o seu Deus. Todavia, de acordo com as Escrituras, o Senhor é o único Deus, Ele que deve ser adorado, Ele é nossa prioridade. O verso 5 vai complementar. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Você lembra que quando perguntaram ao Senhor Jesus Cristo qual era o grande mandamento da lei, ele citou esse mandamento, incluindo também ali o teu entendimento, né? O ponto em questão é que nós temos que amar a Deus integralmente, ou seja, com todo o nosso intelecto, emoções, vontade, força, com tudo. O Senhor deve ser aquilo que amamos mais do que todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então nós expressamos amor a Deus quando obedecemos e observamos os seus mandamentos. Eu pergunto, você tem instruído essas preciosas verdades aos seus filhos? Vocês têm ensinado seus filhos a amarem a Deus? Saiba que só existe um Deus, Ele é digno de ser adorado e os seus mandamentos devem ser seguidos. Nós não podemos ter outros deuses, devemos amar o único Deus verdadeiro, com tudo o que temos, com tudo o que somos. Precisamos ensinar isso aos nossos filhos. E Deus é nossa prioridade. Nós temos que amá-lo, falar a respeito dos seus atributos, de tudo o que Ele é, de tudo o que Ele fez por nós. Você pode, por exemplo, colocar uma ordem de prioridades no seu lar. Eu sei que cada um tem uma rotina diferente, né? Mas se você puder, se você tiver condições, até mesmo na sua rotina, coloque isso em primeiro lugar. Olha, antes dos estudos e das brincadeiras, vamos fazer o devocional. Se for possível no seu contexto, na sua rotina, você acaba mostrando para a criança, olha, isso aqui é importante. Todo dia é importante, meu filho. Mesmo que você não esteja com vontade, aqui na nossa casa nós vamos ter tempo para louvar a Deus, nem que seja rapidinho, nem que seja só uma oração, um cântico, uma breve leitura das Escrituras. Isso vem antes das outras coisas, porque é mais importante. Como eu falei, claro, respeitando ali a rotina e o contexto de cada um, você pode pensar como demonstrar essa importância no seu contexto para o seu filho. Também é dito, em terceiro lugar, para ensinar o filho com diligência, ou seja, ensine diligentemente. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É tarefa dos pais ensinar os filhos sobre quem é o Senhor, sobre o que Ele fez, sobre o que Ele fará. Como foi dito, muitas vezes é possível que os pais queiram simplesmente
terceirizar essa tarefa e não façam a sua parte. É certo que tem outros momentos que podem ajudar, podem complementar, mas essa é uma responsabilidade principal dos pais. Em alguns casos, os filhos passam muito tempo nas escolas, muitas vezes não são cristãs. Os filhos são influenciados por muitos colegas e às vezes por professores ímpios. Em outros casos, os filhos ficam em casa horas e horas e horas no celular ou na televisão e às vezes são instruídos por youtubers ou alguma coisa do tipo e às vezes não tem nenhuma supervisão do que eles estão vendo. Muitos pais não supervisionam, não instruem e pensam que 1 hora de escola dominical vai resolver o problema. Isso quando frequentam a escola dominical, né? Porque alguns nem frequentam. E aí quando o filho cresce e não quer saber nada do Senhor, não entende por quê, onde eu errei. Todavia, muitos pais não passam tempo com seus filhos, não têm uma boa comunicação com eles, não oram com seus filhos, não leem a Bíblia junto com seus filhos. Todavia, os pais que amam a Deus e aos seus filhos devem buscar transmitir a fé à próxima geração. Como é que os pais devem fazer isso? Esse texto apresenta algumas instruções importantes. Nós vamos notar que essa instrução deve ser feita em 3 formas. Em primeiro lugar, de forma coerente. Segundo, de forma consistente. Terceiro, de forma cotidiana. De novo, coerente, consistente e cotidiana. Olha que o texto começa falando sobre coerência. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Antes de transmitir a palavra para os filhos, certifique que elas estão em você. Aqui vão algumas perguntas para ajudar você nesse autoexame. Você de fato ama a Deus? Você de fato conhece o Evangelho? Você busca seguir o caminho do Senhor para ter credibilidade para dizer para o seu filho: meu filho, siga esse caminho. Para você dizer isso, primeiro você deve seguir o caminho. Nós não podemos dizer, como alguns dizem, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é desse jeito. Devemos ser imitadores de Cristo e mostrar aos nossos filhos, por meio do nosso exemplo, o caminho que eles devem seguir. Como disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Queridos, a hipocrisia vai ser notada pelos filhos. Quando o pai quer ensinar o filho a não mentir, mas diante de uma visita indesejada, ele diz: diga que eu não estou. O filho fatalmente vai perceber a contradição. As crianças muitas vezes vão observar mais as nossas atitudes do que os nossos conselhos. Existem pais que querem que seus filhos sejam firmes na igreja local, enquanto eles mesmos não estão. Pais que não oram, querem que seus filhos orem, querem filhos de oração. Pais que não leem a Bíblia, mas querem que seus filhos leiam a Bíblia. Pais que não vão para a escola bíblica, mas querem que seus filhos sejam frequentes. As coisas não podem ser assim. Nós precisamos ser exemplo. Eles vão notar. Eles vão observar o nosso exemplo. E aqui a gente tem que parar e refletir, cada um, como é que está o seu relacionamento com Deus? Seja franco consigo mesmo. O que tem sido prioridade na sua vida? O que você tem corrido atrás? Os seus esforços estão em qual direção? O que é mais importante para você? Ore a Deus, peça que Ele te ajude. Coloque a sua vida em ordem. Busque retornar, caso você observe que deixou de lado essas práticas. Retornar à prática dos devocionais, cultos domésticos, leitura de bons livros. E valorize a sua igreja local. Coerência. Nosso exemplo, vai falar muito aos nossos filhos. Segundo, a consistência. Tu as inculcarás, essa palavra aqui é importante, inculcarás a teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te.
Inculcar de respeito a imprimir, ensinar incisivamente. O modo como esse verbo aqui ele está colocado no hebraico traz a ideia de uma ação repetitiva, prolongada, diligente, incisiva, persistente. Não é assim, eu já falei isso, tá bom. Não, inculcar. Você vai ter que ter persistência nesse ensino. Exige de nós, pais, dedicação. Envolve uma prática contínua. Inculcar envolve instrução verbal, ensino, correção, disciplina quando necessário. Né? Muitas vezes você vai corrigir, o seu filho vai fazer uma coisa errada, você pode dizer, epa, como é que você deveria fazer isso? Ah, é desse jeito. Ah, tá bom. Então, mostre a forma certa também, como é que ele deveria agir. Repreenda o erro e ensine como é que deveria ser feito da forma correta. E diante de um pecado, né, que ele comete e você percebe que é de forma intencional e desonra os pais e ele não se arrependeu, ele precisa ser disciplinado. Tem vários textos bíblicos também que falam a respeito de disciplina. Provérbios 4, 1 diz assim, ouvi, filhos, a instrução do pai, estais atentos para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes meu ensino. Provérbios 13, 24, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios 19, 18, castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não excedas a ponto de matá-lo. Tem que disciplinar, não agredir. Isso aqui é importante, né? É da forma certa, na medida certa, e por amor ao filho. Não é para você descarregar a sua raiva na criança, é para você discipliná-la por amor a ela mesma. Provérbios 29, 15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Efésios 6, 4, vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Quantos textos falam que os pais têm que ser diligentes? Instruir, disciplinar também os seus filhos quando necessário, de forma bíblica. Além disso, nós vimos que, além de ser coerente e de ser consistente, essa instrução é cotidiana. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Nem sempre a instrução acontece de forma formal, né? Tem aqueles momentos que às vezes a gente para, coloca uma cadeira, ensina, tudo. Tem, mas nem sempre é assim. Também pode acontecer ao longo do dia, de várias formas. A ideia nesse texto aqui não é que você tem que parar e ficar pregando um sermão toda hora para o seu filho o dia todo. Embora existam momentos formais, o ponto em questão é que ao longo da vida você vai instruindo o seu filho. Por exemplo, você está no caminho para a casa da avó, você pode conversar com o seu filho, né? Quem sabe trazer alguma história que traga um ensinamento bíblico, algo edificante, ou falar a respeito da honra aos pais. Noutra ocasião, quem sabe, diante de uma notícia que saiu nos jornais, você pode explicar para o seu filho qual é a perspectiva bíblica sobre esse assunto. Bem como pode acontecer alguma situação na escola com seu filho, e você pode ajudá-lo a agir conforme a palavra de Deus naquela circunstância que ele está envolvido. O ponto em questão é que você deve ajudar o seu filho a observar o mundo à luz da palavra. Deve ajudá-lo a desenvolver uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo cristã. Ou seja, você deve ajudá-lo a observar todas as coisas à luz dos ensinos do Senhor. Existem hábitos piedosos que podem ser desenvolvidos, implementados ao longo do dia, que podem ajudar, como nós já falamos, orar antes de comer, orar diante de uma situação difícil, pedindo por sabedoria, agradecer a Deus pelo dia ao acordar, confessar pecado, pedir perdão pelos pecados antes de dormir. E quando você der um mau testemunho, assim como o seu filho viu o seu pecado, ele veja o seu arrependimento e o seu pedido de perdão. Isso também ensina.
Responsabilidade dos pais, tomar muito cuidado sobre onde os seus filhos vão estudar, sobre quem são os seus amigos, sobre quais são as influências que eles estão sendo expostos, quais são os filmes que ele está assistindo, quais são os livros que ele lê. O que está alimentando a mente do teu filho? Se importa com isso, é importante. A tarefa de instrução dos filhos não é somente aos domingos, mas é todos os dias e o dia todo. E o texto conclui: também as atarás como sinal na tua mão, serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Os judeus interpretaram esse trecho literalmente, né? Eles colocaram um filactério, uma caixinha amarrada com versículos bíblicos na testa, nos braços e nos umbrais das portas. Entretanto, a língua hebraica também costuma usar as partes do corpo para se referir metaforicamente aos diferentes aspectos da pessoa. Por exemplo, a cabeça pode significar autoridade, poder, liderança. A mão pode significar poder, o braço, força. Ou seja, nós temos que observar o que essa sentença quer dizer. Provavelmente o significado é que essas palavras devem guiar as nossas decisões, os acordos que fazemos, os locais onde nós colocamos nossos olhos, os nossos pensamentos, o que ocupa as nossas mentes, as nossas ações, as motivações, o que entrará nas nossas casas. Sendo assim, o texto pode denotar a ideia de que a nossa vida e a nossa casa devem ser governados pela palavra de Deus. É possível que essa seja uma interpretação melhor desse texto. Todavia, não exclui a possibilidade de você colocar quadros na sua casa com textos bíblicos. Também é bom ter lembretes e trechos da palavra de Deus. Para concluir, meus irmãos, nós vimos que no contexto dessa passagem, os israelitas estavam recebendo instruções porque eles entrariam em Canaã, a terra prometida. Nós sabemos que Moisés não entrou em Canaã, e quem conduziu esse povo até lá foi Josué, o seu sucessor. Em Josué 24:15, nós lemos o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué questionou o povo quem eles escolheriam a servir naquela terra. O povo afirmou que serviria ao Senhor, assim como ele. Então Josué entregou a eles as instruções do Senhor. No entanto, meus irmãos, quando nós chegamos no livro de Juízes, nas Escrituras, nós observamos qual foi a consequência de uma geração posterior àquela. Olha o que diz lá em Juízes, no capítulo 2, do verso 8 ao 13. Olha o que diz, presta atenção. Faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Presta atenção. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as suas obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, e os tiraram da terra do Egito. Foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Queridos, após a morte de Josué, nós lemos sobre uma geração que já não conhecia o Senhor, nem as obras que o Senhor fizera a Israel, e eles fizeram o que era mal perante o Senhor, servindo e adorando ídolos e deixando o Deus de seus pais. Nós notamos aqui que em algum momento os pais falharam em transmitir o conhecimento do Senhor para as próximas gerações. Isso trouxe graves consequências àquela nação. Hoje, meus irmãos, nós já estamos na nova aliança.
As sombras e tipos que nós lemos no Antigo Testamento já foram esclarecidos. Eles encontram o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Hoje, sabemos que existe uma terra que é superior a Canaã. Essa é a cidade celestial, cujo arquiteto é Deus. Os que estão em Cristo herdam as promessas espirituais que foram feitas a Abraão. E existe para nós um guia que é superior a Josué, que nos conduz a um descanso perfeito, e ele é Jesus Cristo. É em Cristo que nós temos paz com Deus e que nós entramos na cidade celestial. O povo hebreu quebrou as leis de Deus, quebraram a antiga aliança. Toda vez em Cristo fazemos parte de uma aliança superior, incondicional, uma vez que Cristo, Jesus, cumpre todas as condições em nosso lugar. Pela graça de Deus nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Em Cristo as leis de Deus que outrora foram gravadas em tábuas de pedra, são gravadas na mente e no coração do seu povo. Em Cristo nós somos nova criatura. Nós não conseguimos cumprir as exigências de Deus para a salvação, mas Cristo cumpriu todas as exigências divinas no nosso lugar. Portanto, somente nele temos vida eterna e salvação. Desse modo, por amor a Deus, nós devemos obedecer os mandamentos do Senhor, instruir os nossos filhos no temor do Senhor e inculcar o Evangelho em seus corações. Em Deuteronômio 6, do verso 20 ao 25, nós vemos que quando os filhos dos israelitas perguntavam a eles sobre os estatutos do Senhor, eles deveriam falar sobre como o Senhor os redimiu, como o Senhor salvou aquele povo do cativeiro no Egito. E de modo semelhante, meus irmãos, aqui quando nós celebramos a ordenança da ceia do Senhor, pode ser que o seu filho também pergunte, né? O que significa essa ordenança? Pai, mãe, o que é esse pão que a senhora está comendo? Por que vocês tomam esse vinho? Por que nós vivemos de forma diferente do mundo? De forma semelhante, você pode dar razão da sua fé. Você pode falar de uma salvação que é superior ao êxodo. Você pode dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e explicar para o seu filho o significado daqueles elementos. Nós podemos falar para os nossos filhos de onde o Senhor nos tirou, como dizem em Efésios 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Quando o seu filho começar a perguntar a razão de todas essas coisas, você deve dar razão da sua fé. Você deve explicar que o Senhor nos comprou com o seu sangue para vivermos para a sua glória. Amém? Para refletir, eu vou lembrar de algumas aplicações aqui. Ensine os seus filhos no temor do Senhor. Pergunte a você mesmo qual é o seu primeiro amor, quem é o seu Deus, quem está em primeiro lugar na sua vida. Ame a Deus em primeiro lugar e transmita a seus filhos esse legado. Aproveite as oportunidades, o tempo em que os seus filhos estão na sua casa, passa rápido. Desde a gravidez, ore pela salvação dos seus pequeninos. Cuidado com as más influências. Cultive bons hábitos em casa, devocionais, boas conversas, entre outros. Seja um membro ativo de sua igreja local. Qual é a maneira como você se relaciona com o seu cônjuge? Isso mostra muito ao seu filho. Você pede perdão quando você peca. E lembre-se, em Cristo temos condições de cumprir o nosso papel pela graça e para a glória de Deus. Você está em Cristo Jesus? Fica aqui a reflexão. Oremos. Pai, te agradecemos pela tua palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos admoesta, que nos encoraja. Que tudo o que ouvimos nesta manhã traga profundas reflexões e nos ajude a sermos dedicados na missão que o Senhor nos deu, de glorificarmos o Senhor e também instruirmos os nossos filhos no temor do Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá graça e perdoa também as nossas inúmeras falhas quando falhamos em ser diligentes e fiéis nessa missão. Quando demos mau exemplo para os nossos filhos,
e quando somos omissos em nosso papel. Nos perdoa em nome de Jesus e nos ajuda a glorificarmos o Teu nome, amando nossas esposas, nossos filhos e vivendo para a glória do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguém tem alguma dúvida que gostaria de fazer? Vamos aproveitar que nós temos 5 minutinhos aqui. Show. Pastor, qual a ideia do Senhor e até onde, né, usar o método de ensino para crianças, né? Eu tenho uma de 9, vai fazer 9, e 2 de 5 anos, sobre sistemas de recompensa, porque às vezes eu tenho receio do motivo, vamos decorar um versículo, vamos fazer isso e dar algum tipo de agrado, sei lá, um chocolate, algo do tipo. E também fica aquele receio dele fazer aquilo só por causa disso. Qual a ideia do senhor quanto a esse aspecto de ensino através de recompensas? Eu penso que, mesmo que tenha qualquer tipo de recompensa, isso tem que ser um bônus, sabe? Não se tornar, digamos assim, eu só vou fazer se eu ganhar o chocolate, ou se eu ganhar o brinquedo. Eu não faria sempre dessa forma, explicaria para a criança, olha, isso é algo que o papai dá para você, porque o papai se alegra, né, com isso, mas não faça somente por isso. Mostre que é importante aquilo. A criança tem que tentar entender que aquilo que ela está fazendo é importante, que, por exemplo, que memorizar a palavra de Deus vai fazer bem para ela mesma, porque ela vai conhecer mais ao Senhor. Tenta fazer ela compreender isso e ver a recompensa como algo que você dá graciosamente para ela, não simplesmente porque ela tem que fazer sempre para receber alguma coisa em troca. Mais alguém? Oi, bom dia. Eu tenho 2 conhecidas com filhos adolescentes. Uma delas tem uma filha autista e a outra pessoa tem um filho bem problemático. E eu gostaria de saber assim, como que eu posso aconselhar elas, porque às vezes a conversa que eu tenho é que já passou, já estão muito velhos para querer participar da igreja e elas acabam desistindo, sabe? Mas existe alguma forma de trazer esses adolescentes ou é só na base da oração mesmo? Elas são cristãs, as suas amigas? Qual a idade dos adolescentes? 14 ou 17. Autista com 17. Autista, os adolescentes não querem ir para a igreja, é isso? Tá. Antes de tudo, como você mesmo respondeu, a primeira coisa, antes de tudo, é oração. Que às vezes essa é a questão, né? Às vezes a gente quer começar a fazer algo que já deveria ter feito, sendo construído, né? Mas a parte, tipo assim, ela reconhece que ela errou, ela falhou, né, em não ter instruído, ela não conhecia Cristo. Então, precisa entender um pouco do contexto. Bom, então assim, a mãe da autista conheceu a Cristo mais tarde, mas ao mesmo tempo a criança tem problema com barulho, com interação social, então ela acaba evitando esse tipo de situação. E o outro é uma pessoa que era cristã, se desviou e agora está voltando. Então, a influência que ela deu dentro do lar para esse menino de 14 anos não foi positiva. Tá, entendi. Tá, agora sim, eu compreendi. Tá. Primeiro, a oração, antes de tudo, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho aqueles que edificam. Então, qualquer benefício que nós vamos ter vai ser vindo do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Com o rapaz de 14 anos, que não é a moça autista, o rapaz não é autista, né? Que o pai... Era uma mãe ou o pai? A mãe, só a mãe, né? Só a mãe, tá.
além de oração, acho que ela deveria tentar se aproximar dele e melhorar sua comunicação com ele, conversando, tentando ganhar a confiança do filho, tentando se aproximar dele, para mostrar, inclusive, que ela falhou no passado, porque ela não estava, né, firme nos caminhos do Senhor, tentar fazer ele compreender isso, né, que ela deveria ter feito algo e que acabou não fazendo por outros motivos, que foi um erro, mas que ela quer agora mostrar para ele esse bom caminho. Então, tentar convencê-lo, antes de tentar simplesmente dizer, não, você vai e pronto, mas tentar primeiro, sabe, se aproximar dele. Lembra daquele livro, não é um livro cristão, tá? Mas só para falar, lembra do Pequeno Príncipe? Quando ele vai se aproximando da raposinha, né? Que ele vai com calma, tentando cativar tudo, e você vai se aproximando, desenvolvendo relacionamento, desenvolvendo amizade, deixando ele se expor e tentando fazer compreender a importância disso, né? Tentando se aproximar, falar nas oportunidades que tem. Por exemplo, o que eu fazia, eu comecei a fazer em casa, um estudo bíblico, e convidava a minha irmã e a minha mãe na época, e já que está ali mesmo, filho, vamos fazer aqui um momento de devocional? Aí vai fazendo ali em casa, vai tendo um contato com a palavra, sabendo no momento oportuno, se aproximando dele, tendo um relacionamento um pouco mais próximo, convidar a igreja, e quem sabe já está mais aberto, né, para fazer uma visita, e tentando, eu tentaria por aí primeiro, sabe? Ia tentando isso, cativar. Pastor, bom dia. Eu creio que o provérbio foi escrito... Só que teve a outra menina também, mas, desculpa, tá? Só terminar, porque também teve a outra moça, só que a outra moça, ela também tem a questão do autismo. Qual é o grau do autismo dela? Então, no caso dela, além disso, seria interessante ver, porque eu não sou especialista na área, mas seria interessante conversar com alguma pessoa que é especialista na área e que poderia dar dicas sobre como essas pessoas podem se adaptar em ambientes que são mais difíceis para ela, porque tem alguns que têm sensibilidade com som, né? Não sei se ficasse numa salinha, não sei como é que seria a melhor forma, ou como isso tem sido feito, né, para ajudar na adaptação dessas pessoas, né? Mas eu procuraria, além da liderança da igreja, né, eu procuraria ver uma forma de transpor esse problema, né, dessa dificuldade que ela tem, né? Talvez conversando com o pastor, qual seria a melhor forma da gente tentar trazer ela para ficar num ambiente que fique menos incômodo o som, né? Ou conversar com pessoas que são especialistas para ver quais são as técnicas que já estão sendo desenvolvidas para resolver isso, né? Então, poderia ajudar, mas conversando com a liderança da igreja e procurando, talvez, a ajuda de algum profissional. Bom dia, pastor. Eu acredito que provérbio foi escrito, né, no conselho de um pai para o filho. A instrução do sábio para o tolo, né? Em contrapartida, a gente vai ver Josué, Deus falando com ele em Josué 1, né, 6 e 7, dando essa mesma instrução praticamente de Deuteronômio 6. 1 Reis 2, versículo 2, Davi a Samuel. Seja homem, no verso 3, a mesma cartilha de Deuteronômio 6. Mas em 1 Reis 11, ele se apostata, né, Salomão. Então, nesse caso, tendo as cartilhas, o direcionamento, toda a instrução, até que ponto é a responsabilidade do pai para instruir o filho e aonde inicia a responsabilidade do filho para assumir, né, a sua responsabilidade? Boa pergunta. Eu conheço um pastor, vou contar uma história para ajudar a responder, tá? Eu conheço um pastor que ele instruiu seu filho no caminho do Senhor, ensinou na igreja, deu a ele as oportunidades para conhecer a palavra, né? Enviou para acampamentos, sabe? Fez tudo que ele, assim,
normalmente um pai cristão deveria fazer para instruir o seu filho. O seu filho cresceu, saiu da casa dos pais e não seguiu os caminhos do Senhor. Não é membro da igreja. Ele trabalha, tudo, tem a vida dele, não é rebelde, não é, no sentido, não é, digamos assim, não é uma pessoa desordenada, mas não é um cristão. E eu fui falar com esse filho e ele me falou, olha, o meu pai me ensinou tudo. Eu não quis, né? O pai dele fez a missão dele. Enquanto ele estava debaixo do teto do seu pai, debaixo da sua responsabilidade, o pai estava lhe instruindo, ensinando, levando para a igreja. Enquanto estiver sobre a minha responsabilidade, você vai. Né? Por exemplo, no caso da irmã lá, vai cativar, mas não deu certo cativar, vai ter que vir mesmo jeito. Porque vou tentar cativar, não deu, mas vai ter que vir. Mas se chega um dia que ela fica maior de idade, vai trabalhar ou casa e resolve não seguir os caminhos, o pai fez a parte dele e o filho tem maior responsabilidade ainda. Porque ele recebeu muito e desprezou. Isso é ainda mais sério. Então, ele está deixando de lado uma coisa muito preciosa que ele recebeu, e isso é muito sério. Né? Isso, quanto mais é dado, mais é cobrado. É uma responsabilidade maior. Entendeu? Então, aí, nesse caso, a responsabilidade do jovem, que saiu e desprezou o ensino do seu pai.